A paz do Senhor, saudações a todos os internautas, a todos que nos ouvem e que nos acompanham. Este é o programa Recapitulando, o programa da Assembleia de Deus em Barra Mansa, Ministério de Madureira. O nosso presidente é o pastor Rinaldo Silva Dias, sendo dirigente o pastor Rildo Ferreira de Moraes. Este programa é um programa do Departamento de Ensino, cujo coordenador é o pastor Jefferson Mamed. O meu nome é Sidney Oliveira e estamos aqui para estudar a lição 7. Curta, compartilhe, comente os nossos conteúdos. A sua participação, o seu comentário é muito importante para nós. Que Deus abençoe você, a sua família, tenha uma ótima semana. Deus abençoe. De volta com vocês com o programa Recapitulando. Nós vamos estudar a lição 7 da revista de Escola Bíblica Dominical. Ontem, domingo 16 de agosto, o título da nossa lição é O Senhor peleja pelo seu povo. Nós vamos estudar as lições, as atitudes destemidas do rei Josafá. O texto áureo da nossa lição é: Deus é Espírito, importa que os que o adorem, o adoram em espírito e em verdade. O texto está em João capítulo 4, versículo 24. A verdade aplicada é que adorar a Deus é mostrar dedicação total, amor e respeito a Ele. Os nossos objetivos, queridos, da lição é justamente o que se espera que você vá extrair dessa lição para aplicação prática na sua vida. É mostrar o perigo que acarreta as alianças ilícitas, incentivar a busca pela perfeita adoração e apresentar o verdadeiro valor da adoração. Os textos de referência estão no segundo livro das Crônicas, no capítulo 17, versículos 2 ao 6, que assim dispõe: E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou aos Baalins. Antes, buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo o Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória e abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. A nossa introdução diz que Deus nos criou para que o adoremos. Essa é a função primordial do ser humano. Alguns teólogos, inclusive, dizem que, assim, numa conjectura, dizem que Deus pode ter criado o ser humano em resposta até mesmo a um desafio de Satanás, onde ele pode ter dito: eu duvido que o Senhor crie alguém que te adore livremente. E a criação do ser humano segue nesse sentido, que mesmo no nosso mundo decaído, nós sabemos, o povo de Deus é um povo que adora a Deus livremente, faz isso com uma faculdade, porque quer. Ninguém serve a Deus obrigado, serve voluntariamente, serve a Deus porque quer. E nessa lição nós veremos que o rei Josafá entendia bem este princípio, o princípio da voluntariedade. Por adorar a Deus, ele pôde contemplar a salvação do Senhor, que pelejou a batalha em favor de seu povo. É inclusive uma máxima conhecida nossa, do povo evangélico, de que Deus tem compromisso com os que têm compromisso com Ele. E é esse um dos nortes da nossa lição. Josafá, o rei de Judá, foi um dos reis bastante íntegros.
né? O tópico ponto 1 diz aqui: Josafá reinou em Judá aproximadamente de 872 a 848 a.C. Isso dá em torno de 25 anos. Sendo filho do rei Asa, que a princípio foi um rei também reto diante de Deus, no início da sua caminhada. Teve uns deslizes ali ao final de sua vida, mas no geral fez um bom reinado e temendo a Deus. O rei Josafá aprendeu bastante e procurou acertar onde seu pai errou. Ele era contemporâneo, no início de seu reinado, do rei Acabe em Israel. Todos nós sabemos, né, o meio cristão conhece as histórias de Acabe e de sua ímpia esposa Jezabel. Que este rei, ele apesar de apresentar um temor formal a Deus, ele se deixava ser um verdadeiro fantoche da esposa ímpia, em que houve ocasiões de perseguição aos profetas, né? A questão da morte dos profetas, em que Elias, inclusive, foge para o deserto, né? Que aí acaba saindo do escopo da nossa lição. Mas o rei Josafá era contemporâneo desse rei e fazia um reinado totalmente diferente da impiedade encontrada em Israel. Tanto é que o nosso texto de referência enfatiza o fato dele ter retirado os baalins, dele ter se afastado dessa adoração pagã e ter se aprofundado e ter se exaltado na presença de Deus. Esse foi o reinado de Josafá. Há um comentário no tópico dos professores, da revista dos professores, em que o pastor Marcos Henrique diz que a idolatria é resultado da carnalidade humana e do desvio espiritual do homem ao verdadeiro Deus. Quando o homem, imagem e semelhança de Deus, abre aspas aqui, e um parênteses, né, criado para adorar a Deus voluntariamente, continua a conclusão do pastor Henrique, chega a prostrar-se perante um ídolo e adorá-lo, é porque lhe falta o conhecimento espiritual. Por isso é que devemos adorar o Criador e não a criatura. As referências bíblicas para este texto estão em Romanos capítulo 1, versículo 25 e Apocalipse capítulo 22, versículos 8 a 9. Em prosseguimento, no tópico 1.2, diz sobre a questão de ser bom, mas não tolo. Gente, quantas vezes nós já não ouvimos assim: fulano é bonzinho, ciclano é bonzinho. Mas o fato de ser bom não significa condescendência e muito menos aliança com o mal. A atitude de Josafá em querer sempre agradar ao Senhor, andando conforme os preceitos do Altíssimo, nos traz uma grande lição. É preciso estarmos sempre atentos à vontade de Deus, revelado nas Escrituras Sagradas. Diante disso, Deus nos orienta de um coração bom, que isso é inerente a todo crente, inclusive é intrínseco à salvação, à santificação, à bondade, à pureza de coração. Mas isso não significa que você vai se aliar a alguém que esteja numa prática de pecado, numa prática de erro, simplesmente porque você, às vezes, se compadece dele naquela situação. O melhor que nós podemos fazer para ele é levar as boas novas de evangelho, levar a possibilidade da salvação e da transformação que Jesus Cristo é capaz de fazer. Na época, neste reinado, o que poderia ter sido feito é Josafá justamente se afastar dos reis ímpios e das alianças espúrias que a eles foram propostas e mostrar o quão grande as bênçãos e o crescimento nós podemos alcançar através do nosso contato, servidão e honestidade para com Deus. Era essa, inclusive, a missão de Israel, era brilhar, Israel enquanto reino, né, enquanto nação sacerdotal, era brilhar e atrair as nações a Deus através da sua comunhão para com Deus. Assim foi o chamado de Israel. Era essa função que, já agora separado, enquanto reino do sul, enquanto Judá, Josafá deveria conduzir esta nação, que era o remanescente ainda fiel a Deus. Concluindo o tópico 1, é preciso ter prudência para fazer as alianças.
deve-se primeiramente consultar a Deus, para não o desagradar, pois o Senhor não vê como o homem vê, ele vê e sonda o coração, e nos repreende para a nossa correção. Seguimos para o tópico 2. No nosso tópico 2, o comentarista, o bispo Abner Ferreira, ele traz a clara afirmação de que nós não devemos, não podemos andar fora da vontade de Deus. E aqui cabe, uma explicação de que existe a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. É essencial que o crente, que o servo de Deus ande nessa vontade perfeita, agradável, que este é o caminho de Deus para a gente. Se a gente trilhar este caminho da vontade boa, perfeita e agradável a Deus, não que nós não tenhamos percalços, nós vamos ter, mas aí é Deus quem se responsabiliza pela íntegra, porque as decisões foram tomadas na direção daquilo que Ele quer, daquilo que Ele nos dirige. O grande erro de Josafá, apesar de ter boas intenções de ser um bom rei em Israel, de forma sucinta, foi realmente se aliançar com estes reinos espúrios. Porque, de certa forma, quando ele se aliança com Israel, em que Acabe era casada com uma rainha estrangeira de uma nação pagã que já havia contaminado, e permite que seu filho se case com Atalia também, é isso que ele traz contaminação. E as amizades erradas, o que elas nos fazem? Elas nos afastam de Deus. Elas nos levam para um caminho de destruição e morte. A Bíblia traz essa informação. Há caminhos que ao homem parece perfeito, mas o seu final é um final de morte. Na verdade, fora da vontade de Deus e influenciado por essas alianças, Josafá levou adiante o seu sonho de unir as tribos de Israel, quer dizer, reunificar o reino onde Deus já havia separado, procurando fazer isso com o famoso jeitinho. Quer dizer, todo mundo diz que tem um jeitinho brasileiro, mas isso não é uma exclusividade, essa dita esperteza do povo brasileiro, não é. Há outras pessoas, há outros povos, isso é característica do ser humano, tentar resolver do jeito dele. Só que, por não ser a direção de Deus, implicou em grandes perdas para o reino que já havia se consolidado, como a gente leu no texto áudio. Deus confirmou o reino na mão de Josafá, lhe deu paz, lhe deu tranquilidade. O bispo Abner Ferreira, no tópico 2.2, afirma que nós, na aplicação prática para as nossas vidas, que nós devemos nos afastar em nossa caminhada cristã de alguns amigos, entre aspas, se quisermos gozar da vida eterna. Amigos do meretrício, amigos do roubo, amigos de intrigas, amigos da ganância e amigos do sexo desenfreado. Escolhas erradas propiciam fracassos. E é nesse sentido que Josafá, que poderia ter terminado a sua biografia como um rei extremamente íntegro e sem mancha, sem união com o errado, manchou a sua biografia ao fazer uniões espúrias e, inclusive, permitir que seu filho se casasse com uma das filhas do casamento impuro de Acabe com Jezabel, com Atalia, uma rainha perversa que, inclusive, depois buscou eliminar a descendência de Josafá. Seguimos para o tópico de número 3 para finalizarmos. O tópico de número 3 trata sobre uma batalha épica. Você, com a sua revista em casa, também nos canais de divulgação da editora Betel, se você não tem a revista física, entre lá no site da editora, baixe os apontamentos, os PDFs e acompanhe em casa, que aí você vai ter uma visão pormenorizada do que a gente trata aqui. O rei Josafá, ao perceber o erro das suas condutas, das suas alianças, voltou atrás e conclamou ao povo que se convertesse. Buscou ao Senhor, consagrou juízes íntegros, espalhou pela nação de Judá e Benjamim, e ali buscou consolidar este retorno a Deus.
Só que o que acontece? Todas as vezes que a gente busca retomar um caminho reto, quando alguém está em erro, a gente tem um contra-ataque do interessado, do maior interessado em que se permaneça no erro, que é o inimigo das nossas almas. E foi justamente o que aconteceu com Josafá. Quando ele começou a voltar para os caminhos retos, para andar em retidão diante de Deus, formou-se contra ele uma confederação do mal, em que nações inimigas se reuniram para atacar, tomar e eliminar o reino de Judá. Mas a chave da vitória do crente é a oração e o jejum. O subtópico 3.1 diz: oração e jejum, armas poderosas. Há um hino do pastor Vitorino Silva, cuja letra diz assim: a oração traz vitória. E ao saber que esses reinos haviam se unido para virem contra Judá, o rei, apesar do temor produzido com a chegada da notícia, pois qualquer ser humano se abala. Imagina uma confederação que consegue, ao mínimo, fazer um exército 5 vezes maior do que o seu. Essa foi a realidade da notícia que chegou para o rei Josafá. E o que ele faz? Ele recorre para aquele que pode dar a solução. Conclama um jejum em que são chamados os magistrados, os governadores, os príncipes, os homens, as mulheres e até mesmo as crianças, para que se possa buscar a Deus e ter o livramento. Meu querido, minha querida, saiba que Deus jamais deixa sem resposta aquele que o busca e o clama de coração. E não foi diferente com Josafá naqueles dias. Quando o rei busca auxílio em Deus, a resposta vem. O texto de referência para essa grande consagração está no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículos 6 a 12. O Senhor não desprezou a oração e o quebrantamento do seu povo e os ouviu enviando o auxílio. No comentário, o subsídio que o pastor Marcos Henrique também aponta, diz que diante da ameaça do inimigo, Josafá e todo o povo de Judá foram pedir socorro ao Senhor. Na congregação em Jerusalém, Josafá reconheceu a grandeza de Deus e suas obras. Claro, por ser rei, ele já sabia tudo que Deus tinha feito e todo o livramento, desde a promessa a Abraão, a grande mão de Deus agindo contra o Egito, as providências no Êxodo, e tudo isso estava na história do rei Josafá. Ali estava o rei, os homens, as mulheres, os filhos e até as crianças pedindo misericórdia a Deus. A igreja, nos dias de hoje, o Israel espiritual, terá vitória contra seus inimigos quando todos estiverem na presença do Senhor, clamando a Deus, pedindo a sua intervenção, a sua misericórdia e a sua justiça. Essas são as atitudes para se galgar a vitória a Deus. Ouvir a voz do Senhor, a sua orientação, porque a cada um e a cada batalha Deus orienta de uma forma. Algumas vezes Ele manda a gente sair, algumas vezes Ele manda a gente atacar, outras vezes Ele manda nos marchar, por outras vezes Ele diz-nos para apenas ficarmos quietos e esperarmos o livramento. Esse foi o segredo de Josafá. Dar ouvidos a Deus, dar ouvido à sua palavra, dar ouvidos aos seus profetas. Pois se nós ouvirmos os profetas do Senhor, nós prosperaremos, nós viveremos e nós comeremos o melhor desta terra. No 3.3, nós podemos perceber que a orientação específica para Deus, a oração específica de Deus para Josafá, era justamente ter calma e esperar o livramento que Deus enviaria. A ordem para Josafá era: confia no Senhor, tenha certeza que a mão de Deus vai te livrar. E assim foi. O ponto final do tópico ponto 3 segue no sentido de que Josafá deveria apenas contemplar a salvação do Senhor a favor deles,
pois Deus é quem iria pelejar as suas batalhas. Glórias a Deus! O Senhor é maravilhoso. É Ele quem peleja as nossas batalhas. É reconfortante saber que quando nós entregamos as nossas vidas nas suas mãos e sabemos que Ele cuida de nós, pois é palavra de Deus, é promessa dele que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho recém-nascido, Ele de nós não se esquece. Nestes tempos de dificuldade, a aplicação pessoal dessa lição nas nossas vidas é que nós precisamos confiar em Deus. Apesar de todas as dificuldades, de todas as ameaças que nos cercam de todos os lados, o progresso da automação, a inteligência artificial, esses tempos da pandemia de Covid-19 que nós vivemos, a ameaça do desemprego, a falta de estudos, o fechamento do comércio, o fechamento de escolas, nós não podemos nos esquecer de que Deus está no controle. É Ele quem traz a solução, é Ele quem traz a resposta. Tudo está nas mãos do Senhor e nada acontece sem a sua permissão. E a conclusão diz: obedecendo a Deus, Josafá colocou os levitas à frente do exército. Enquanto louvavam o Senhor preparou emboscada contra os inimigos de Judá, de modo que se destruíram uns aos outros. Somos o povo do Senhor e Ele guerreia as nossas guerras, enquanto formos fiéis adoradores. A nossa luta nos dias de hoje não é contra a carne e o sangue, como foi nos dias de Josafá, mas é contra as potestades e hordas que habitam as regiões celestiais. Mas as nossas armas também não são físicas. À semelhança do que foi com Josafá, a arma da igreja é oração e jejum, sem dispensar a essencial vigilância, tanto contra o nosso inimigo, quanto vigilância para estar atento àquilo que Deus fala e nos orienta. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus te guarde, que Ele peleje a minha e a sua batalha, como até aqui nos ajudou o Senhor. Este foi o nosso programa Recapitulando do dia 16 de agosto de 2020. Deus te abençoe, que Ele te guarde, te proteja, lute as suas batalhas. Até a nossa próxima edição.